Muito bom dia, quarto dia aqui do nosso devocional. E aí, como é que estão as coisas? O que Deus está falando ao seu coração aí? Já deixe seu comentário aqui, né, nesse vídeo. Já se inscreva também se você não está inscrito aqui nesse canal. Esse é um dos primeiros, né, de vários devocionais que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? E o livro de hoje, né, para vocês acompanharem aí, tá lá no livro de Oséias, capítulo 8, e o tema é Pare, Observe e Perceba. Esse tempo de estabelecimento, Deus ele vai te desacelerar. Deus ele vai fazer com que você caminhe não mais por velocidade, mas por atenção e direção. Então esteja muito atenta a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, tá bom? E antes de iniciar, vamos fazer uma oração para apresentar mais esse momento para que essa mensagem de hoje, né, ela traga direção, traga resposta para a sua vida. Amém? Pai, nós te apresentamos aqui mais esse momento de devocional, esses 12 dias, Pai, que eu creio que o Senhor quer trazer um novo alinhamento, o Senhor quer trazer uma nova percepção, uma nova visão para cada uma de nós, para todos que vão estar acompanhando, né? E para aqueles que ainda serão alcançados por essa mensagem, porque eu creio que colocar ela no YouTube vai fazer com que não fique apenas naquelas 4 paredes ali da comunidade novamente, mas que essa mensagem ela venha a alcançar quem verdadeiramente precisa ser alcançado no tempo certo e na estação certa, para que ela seja preparada para esse tempo de estabelecimento que o Senhor está trazendo sobre a vida de todos nós. Derrama, Pai, da tua sabedoria, que o teu Espírito Santo flua através de mim, que eu seja esse instrumento, que o Senhor me use poderosamente para direcionar, para aconselhar, para trazer as lições, as reflexões, as mesmas percepções que o Senhor trouxe para mim, eu posso aqui estar compartilhando com cada um deles. Tire toda a distração, toda a mente perturbada, todo o pensamento distorcido, todo o atrapalho que impeça, Pai, essas pessoas, os teus filhos e as tuas filhas de estarem aqui nesse momento recebendo de ti um fundamento para ser alicerçada, para ser firmada em ti. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? O capítulo de hoje está lá em Oséias 8, que diz assim. Deixa eu só ajeitar aqui. Que diz assim. Soem o alarme. O inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem e agora o inimigo os persegue. O verso 4. Nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram os príncipes sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata, ouro e assim provocaram a própria destruição. Aqui no verso 8, Aqui no verso 11. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram os lugares para pecar. Embora os tenha em minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. O verso 13, gostam de fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta dos seus pecados e os castigarei e eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades, por isso enviarei fogo sobre as suas cidades e queimarei suas fortalezas. Amém? Nesse capítulo de hoje, eu quero trazer aqui para vocês 8 lições. Oséias 8 lições, né? Não é coincidência. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que Deus está te ensinando a plantar certo. Por isso, o parar, observar e perceber. É como se eu estava aqui, né, preparando esse momento e
eu vi um semáforo, sabe, de trânsito, onde o parar é o sinal vermelho. O perceber, né, o observar, o ter atenção é o amarelo. E o verde, que é o seguir, é perceber. Né? Então, para quem dirige sabe aí como é que é toda essa atenção que a gente tem que ter no trânsito. Então, imagina só a sua vida, onde Deus ele tá pegando o seu carro, o seu veículo, você e te colocando no lugar, num ponto onde ele tá dizendo para, observa seus pensamentos, suas atitudes, aquilo que você tá fazendo, as suas motivações, o seu coração, aquilo que eu já tô te ensinando nesses 4 dias, né, que eu já tô compartilhando aqui. Perceba como você tá, perceba como você se sente, perceba as coisas que você faz, perceba as consequências daquilo que está acontecendo na sua vida, que é fruto do quê? Fruto do que você plantou e vem plantando, né? O verso 7, né, quando ele fala, aliás, eu não li aqui o verso 7, deixa eu pegar aqui, que diz assim: semearam ventos e colheram o vendaval. Os talos de trigo murcharam e não produzirão alimento, e mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. Então, quando o povo plantava vazio, ele colhia caos. Quando o povo plantava emoção, eles colhiam confusão. Quando o povo plantava indiferença, eles colhiam destruição. Essa profundidade que Deus ele quer trazer para você nesses 12 dias, né, para nós nesses 12 dias, é para criar constância, é para criar em nós obediência, é para criar em nós propósito. Porque a estação que você vai entrar, ela é de colheita rápida. Ela é de colheita sólida, tá bom? E algumas lições, né? Que são as 8 lições que eu quero trazer aqui. A primeira dela é que Deus está soando a trombeta. O primeiro versículo diz assim: soem o alarme. Então imagina só uma trombeta soando nos seus ouvidos. É Deus chamando a atenção. Ei, para. Ei, desacelera. Ei, não é desse jeito. Eu quero te ajudar, mas presta atenção. Para, me ouve, observa. Observe os sinais, observe aquilo que eu estou fazendo, observe os lugares que eu estou te colocando, observe as pessoas que eu estou enviando para a sua vida. Então, Deus ele está soando uma trombeta na sua estação e Ele está te protegendo, né? Ele quer te proteger. Por isso que esse parar, esse voltar, muitas das vezes que pra gente é um retroceder, não é um retrocesso, é Deus nos livrando, é Deus nos protegendo, te dando um discernimento antes de te dar a expansão. O crescimento que você busca, o desenvolvimento que você quer, né? Seja ele na área financeira, profissional, familiar, independente de qual seja, antes de vir essa expansão, esse crescimento, Deus ele quer fazer o quê? Ele quer te dar, discernimento. O segundo diz assim: sem consultar a Deus o povo se perdeu. Com você, ele está construindo decisões firmes. Tudo isso aqui é um alerta de como que o povo fazia lá atrás. E Deus ele está fazendo o quê? Ele está te mostrando como que faziam antes e como que ele quer que você faça, mas que faça da forma correta, né? A lição 3, Deus está rompendo ídolos invisíveis, a necessidade de resolver tudo sozinha, a sobrecarga, a pressa, a expectativa das outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que os ídolos é algo material, é algo físico, mas na verdade pode ser a nossa expectativa em relação a algumas coisas que a gente faz, esperando validação, esperando reconhecimento, seja profissional, seja familiar, nos relacionamentos. Então, esse ídolo, né, Deus ele quer quebrar no seu coração. Quarta, você está entrando em uma aliança profunda, não emocional. Por isso que nesse processo as lágrimas elas vão diminuir um pouco. Talvez você não vai chorar tanto como já chorava antes, por quê? Porque Deus está te tirando dessa fase emocional. E quando eu falo chorar, não é só chorar de tristeza, de angústia, mas é chorar de raiva por você confiar as pessoas errarem, de raiva por você confiar as pessoas te decepcionarem, e essa raiva não é nem das pessoas, é de você, por você ter se permitido passar por aquilo, sabe? A gente tem aquela sensibilidade, nossa, isso aqui que vai acontecer, eu já, desde o início eu senti que não era uma coisa boa, mas ainda assim eu me permiti, e às vezes a gente não dá atenção para esse
esse sentir que muitas das vezes é o Espírito Santo nos alertando, sabe? O sinal vermelho ali de parar. Então é mais ou menos isso. Pare, observe, analise as propostas, as pessoas, aquilo que está vindo até você, né? A quinta, ele está ajustando. Não terminei aqui, né? Essas lágrimas, elas vão diminuir, porque uma nova raiz vai começar a crescer. Então entenda que essa aliança, né, antes de fazer com as pessoas, você tem que fazer com Deus. E Ele vai te ensinar a ser fiel, a ser leal, a confiar nele, a esperar nele e não nas pessoas. A quinta, Ele está ajustando a sua semeadura. Não plantar por vento. Não plantar no vento, mas plantar no propósito. Não plantar na emoção, mas plantar na direção, na convicção, naquilo que Ele está direcionando. Porque muitas das vezes o plantar vai ser... Você vai querer ir para algum lugar, você vai querer ajudar alguém, mas Deus ele vai te enviar, vai te direcionar a algo que não faz sentido, que você vai ficar assim, nossa Deus, mas por quê? Vai vir todos os questionamentos. Mas quando vir essas direções é porque Deus ele quer te ensinar. Ele já está te ensinando a semear diferente. Essa live feita aqui no YouTube, que antes eu ia fazer somente no grupo Renovamente com as meninas ali, compartilhando áudio, mensagem, como eu sempre faço, a direção foi trazer pro YouTube. E aí eu tava falando, mas não tem lugar pra gravar, não tem um celular bom, que não sei o que horas que eu vou fazer, porque tem que estar silêncio aqui. Eu moro numa área que é um pouco barulhenta, porque tem a principal, buzina, caminhão. E nesse momento, é um momento onde a maioria estão dormindo, então tá um silêncio melhor. E também é onde o Espírito Santo ele quer se manifestar, né? Independente do horário que você esteja, né, assistindo, mas aquilo que está sendo liberado nesse horário, né, irá alcançar você através desse vídeo. A sexta lição, Deus está te transformando em um vaso rachado para um vaso forte. Ele está removendo amantes, o 7, né? Ele está removendo amantes espirituais, caminhos paralelos, dependência, carência e distrações para aquilo que você vai viver. Por isso que é o plantar certo, tirar as distrações. E o 8, Deus ele quer um altar verdadeiro de você, não de performance, mas de comunhão. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você se torna nele. Muitas vezes nesse processo de desacelerar que Deus ele está te tirando, o que vai acontecer? Você vai sentir um incômodo de que você teria que fazer, de que você está muito parada, de que as coisas estão ficando para trás, de que você está ficando para trás, mas na verdade é Deus te desacelerando. Sabe aquilo que eu falei lá no início do primeiro e do segundo devocional, que não é dizer que você faz algo para Deus, não é essa a motivação. Eu tô fazendo para Deus. Mas a motivação correta que Ele quer estabelecer no seu coração é fazer com Ele. E fazer com Ele precisa de comunhão, precisa de intimidade, precisa de profundidade, precisa de entrega que você tem que ter com Ele. E o que Deus, né? Ele tá dizendo aqui para mim e para você. Pare, observa, perceba. Ele está te chamando para decisões alinhadas e não apressadas, não na sua velocidade. Ele está quebrando bezerros invisíveis, resolver, como eu falei, né? Resolver tudo sozinha, depender emocionalmente das pessoas, dar mais do que você tem, querer resposta na hora, orar, fazer propósito, aquela coisa toda, e querer que Deus ele responda de forma rápida, carregar situações no seu braço, pessoas, ministério, liderança, buscar aprovação, ajudando todo mundo. A gente não nasceu para ajudar e nem carregar o fardo de todo mundo, porque a gente não suporta, a gente não tem estrutura emocional, física e nem espiritual para carregar esses pesos. E aqui entra algo que é especificamente para você. Você precisa querer agradar mais a Deus. Só que você tem que começar a olhar para aquele sentimento de estar sozinho. Você quer agradar a Deus, mas você sente que você está sozinho, que ninguém te observa, que a família não ajuda, que é só você. Na verdade, não é só você. A sensação que a gente tem é essa, porque muito do que está acontecendo está no invisível, no nosso coração, para que depois venha fluir, para que depois venha, né, ser manifestado no externo. Você diz que confia, mas ainda tenta se proteger criando as estratégias próprias.
é aquilo, né? Você se entrega, né? Ontem eu falei, o seu nível de entrega é aqui. Como você já se entregou muito, aquilo que você faz, você não se entrega com muita intensidade e constância. Você se entrega, tipo assim, confiando e não confiando, é um pé lá e um pé cá, né? Por quê? Porque você quer se autoproteger. Porque talvez você já passou por muitas situações que hoje te deixaram, né, vulneráveis. E é querer obedecer, mas perceber, né? Você quer obedecer, mas percebe que em algumas áreas você ainda resiste à direção de Deus. E o que ele quer trazer hoje, né, pra gente nesse vídeo, nesse devocional? Pare de correr atrás de solução e deixa que Deus, ele te estabeleça. Porque o que você está vivendo hoje é parte do que você plantou lá atrás. Então espera essa colheita passar, por isso que é o parar. Espera essa colheita passar, essa dificuldade. Mas enquanto você espera, eu vou te ensinar a plantar de forma correta. Quando a gente fala sobre esperar em Deus, a gente acha que é o esperar parada. Mas até mesmo o esperar orando, agindo, falando, buscando conhecimento, ainda que seja em passos pequenos, é um esperar diferente, né? Não é um esperar parada. E hoje, né, Deus ele quer te ensinar a plantar certo daqui para frente. Existem áreas que você confia em Deus e áreas que você confia em si mesmo. E Ele está chamando para uma entrega mais profunda, sabe? É tirar o peso do peito, sabe? Daquele medo de dar errado, do não consigo, não tenho capacidade, né? Ninguém fez isso na minha família, eu vou ser a primeira. Ele quer te reposicionar no descanso de Deus, né? Essa é uma estação de rendição. Algumas dores, elas vieram, algumas dificuldades daquilo que hoje você está colhendo é porque ela veio de alianças que você fez no passado. Alianças sem consultar a Deus como o povo fez. Tinha todo ritual, mas não consultava Ele para saber se realmente era aquilo que Deus tinha para a vida deles, né? E agora Ele está te ensinando com essa sabedoria a não repetir os mesmos ciclos. Deus, Ele quer destruir tudo que você usa para se proteger fora da presença dele. Ele quer ser sua fonte, seu descanso, sua segurança emocional, sua proteção e sua provisão, sabe? E lendo, né, quando eu comecei a escrever esse devocional aqui, sabe, eu comecei a sentir, sabe, uma aceleração, como se fosse uma ansiedade, quem já sofreu com isso, e ficava aquele negócio assim, eu falei, meu Deus, eu tô ansiosa, porque é um sentimento que eu conheço, né? E o cérebro, ele não é um processo desconhecido. E naquele momento o Senhor falou muito no meu coração, essa aceleração não é ansiedade. É tudo isso que eu falei que eu estou ativando em você. Então, possa ser que no meio de todos esses devocionais desses 12 dias, você vai sentir essa aceleração, sabe? Esse pulsar. Quem não teve, assim, sabe, uma crise de ansiedade ou um sinalzinho aí, talvez não vai conseguir entender muito. Mas quem já teve vai conseguir compreender e entender que isso não é ansiedade. É Deus ativando em você aquilo que Ele tem, aquilo que Ele estabeleceu para que você viva. Só que isso tem uma reação no nosso corpo. E aí a gente tem que orar, apresentar a Deus para quê? Para que essa aceleração não venha nos prejudicar de uma certa forma, tá bom? Então, esse é o devocional que eu tenho, né, para compartilhar com você. Que você perceba, que você pare, analise, sabe? Salve essas lives aqui, eu vou voltar para assistir, porque eu escrevi algumas coisas aqui que eu não falei aqui, né? Eu falei aqui no momento. E eu creio que realmente é Deus direcionando, é Deus trazendo uma mensagem nova através daquilo que eu já escrevi, porque aquilo que eu escrevi no início foi por um tempo, né? E agora está se renovando, o tempo mudou e a palavra, algumas situações também mudaram. Eu peguei aqui, né, algumas chaves que eu acabei falando, eu fiquei, nossa, mas isso aqui eu não tinha escrito, isso aqui não está escrito, mas é Deus, é o Espírito Santo direcionando. Eu espero que isso possa, sabe, trazer um norte para sua vida, principalmente para esse novo tempo, né? Essas coisas novas que você quer viver, no novo de Deus que você quer viver, não somente nesse próximo ano, mas nos próximos 12 anos que ainda virão da sua vida, porque eu creio que é um tempo de governo que Deus ele quer estabelecer na sua vida, é um tempo de domínio, é um tempo onde você vai multiplicar aonde Ele te colocar. Se é terra seca, se é terra fértil, né? Se é
na primavera, no outono, no inverno, é você florescer e frutificar em todas as estações, respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo, respeitando o direcionamento, não somente seu, mas das outras pessoas que vão estar ao seu redor. Amém? Compartilhe esse vídeo, segue aqui no canal e deixe também aí o seu comentário, porque eu quero saber, né, o que Deus vem falando, né, qual é a sua percepção, como é que tá sendo aí esses 4 dias de devocionais que nós já tivemos aqui. Fiquem com Deus e um beijão.